Olá a todos, vamos a mais uma semana de animes. Eu, semana passada, elogiei muito Promised Neverland e eu queria fazer isso essa semana também. Eu não posso. O foda é que esse episódio me fez pensar um pouco em por que eu não gosto de fazer esse acompanhamento de coisa que eu já conheço. Porque às vezes depende do caso, sabe? Acompanhar um Boku no Hero Academia, por exemplo. Boku no Hero Academia não é uma história de revelações. Não é esse o objetivo, né? Então, quando você vai assistir o anime do Boku no Hero já tendo lido o mangá, o que você quer é conferir as cenas que você gosta e conferir se você vai ter aquela mesma emoção. Isso, lógico, considerando essas adaptações. Eu participei do vídeo do quadro em branco recentemente. E eu falo um pouco disso, desse negócio de adaptação, da vontade das pessoas que a adaptação seja exatamente igual ao original. Então, nesse caso de uma adaptação que se propõe a ser exatamente igual, você vai meio que rever as coisas que você gosta e tal. Promised Neverland tem revelações, tem twists e tudo mais, né? E às vezes, se você já sabe qual é a revelação e a cena não tem nada demais além disso, não tem absolutamente nenhuma graça, velho. O caso do Promised Neverland dessa semana foi um pouquinho isso. Porque eu acho que, pra quem tá vendo pela primeira vez, esse episódio foi interessante porque ele foi revelador, né? Ele foi absolutamente expositivo, porque, mais uma vez, essa história pede isso, porque é uma história de investigação e planejamento e planos, né? E jogos mentais e tudo mais. Então eles falam muito, não é um mangá de ação, não é um mangá de movimento, é muito personagem parado conversando. Inclusive, os primeiros episódios tiveram bastante aquele pega-pega deles e tal. E faz tempo que não tem, né? A gente tá no episódio 7 agora. Eu acho que eles meio que largaram. Faz um tempinho que a história não vai pra alguma coisa que mostre um pouco mais de movimento deles. Eles estão realmente só tentando descobrir coisas e falando uns com os outros, assim. Mas no episódio passado, por exemplo, tudo isso foi muito legal porque toda a direção foi muito dinâmica e trabalhou com muitos elementos diferentes, muitos elementos visuais e estruturais e narrativos diferentes. Trabalhou com a tensão, com a paranoia, com um paralelismo entre dois momentos e tal, e disse coisas com esses paralelos. Esse episódio foi básico. Tinha coisas que precisavam ser reveladas. As crianças conversaram com a Crone e a Crone revelou informações. E por isso que eu digo que se você tá vindo pela primeira vez nesse negócio, talvez tudo isso seja interessante, tipo, descobrir que a Crone tem os números e ela já foi também de uma fazenda. Esse tipo de coisa é interessante de ver quando você não viu nada da história ainda. Mas, como eu já tinha visto, era realmente só os personagens parados falando, assim, bocas mexendo, sabe? Teve alguns momentos que ainda vai. Por exemplo, quando eles estão conversando, depois da conversa com a Crone, eles estão num corredor, tem um filtro rosa, digamos assim, na imagem, que eu achei muito bonito. Porque eles estão naquele momento de dúvida e as coisas estão muito arriscadas, né? Porque agora a Crone quer uma parceria com eles e... Tá, e o que a gente... Quais são as consequências disso? O que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela quer com a gente? Será que dá pra confiar? Então tem todo um clima de indefinição e aí a colorização é toda diferente. Então a sensação é uma sensação diferente. Não é um momento qualquer que você tá vendo. Você tem uma sensação de indefinição e de o nosso mundo está mudando. E por isso as cores são diferentes, porque o mundo está diferente agora, sabe? O momento que a Emma e o Norman vão falar com a Crone no quarto, e tem uma jogada de câmera que eu achei bem legal, que quando abre a porta faz um... torce a imagem,
tanto para poder mostrar toda a fresta da porta, né? Porém próximo, como a imagem é assim, né? Se você mostra a fresta da porta, vai ficar assim, então você consegue mostrar mais da Crone e dos personagens, e ela por cima deles, assim, dominando a cena. Mas também essa inclinação é outro momento de... O mundo está distorcido, a presença dela é uma presença que distorce as coisas, sabe? Então teve esses momentos. Tem uma coisa que essa série faz bastante, o Ray, o Norman e a Emma conversando com a Crone e a câmera passando de um pro outro, assim, não exatamente com movimento de pêndulo, mas só de um pro outro, talvez como se fossem os olhos da Crone acompanhando os caras e tal. Então tem alguns momentos legais, mas foram muito poucos. A maior parte do tempo foi o enquadramento mais básico possível. Era realmente os personagens em plano médio, da cintura pra cima, do busto pra cima, falando e revelando coisas, sabe? E as coisas também... Eu não consigo nem comentar o quanto elas são interessantes, porque esse episódio eu também achei que foram umas revelações meio qualquer coisa, sabe? Porque talvez agora já tenha eliminado a Crone da história. A gente tá no episódio 7. Então teve meias revelações, sabe? O que teve foi um princípio de conspiração com a Crone, a informação de que as mamães e irmãs são crianças que aos 12 anos tiveram... Meninas que aos 12 anos tiveram a escolha de continuar vivas pra fazer parte do sistema, basicamente. E só. É meio que isso, né, de revelação. E o resto foi um começo de conspiração que não deu em nada. E aí veio aquela carta com a, acredito eu, dispensa da Crone. Talvez uma jogada da Isabela, eu não lembro agora do mangá. Mas uma jogada da Isabela pra tirar a Crone do caminho. E a Crone talvez saia da história a essa altura, que eu também não lembro quanto ela continua. E parece que foi um episódio meio desperdiçado, assim. Sem graça, sabe? Ele foi desperdiçado e sem graça. A direção desse episódio foi sem graça. As revelações desse episódio foram sem graça. Então não tem como a gente entrar com um viés neutro. A gente tem essa discussão no VideoQuest do Náusea. Então assistam o VideoQuest do Náusea, compartilhem o VideoQuest do Náusea, recomendem o VideoQuest para mais pessoas e considerem colaborar no Padrim. Caso vocês queiram comprar o Promised Neverland, vocês podem clicar no link da Amazon do VideoQuest. Muito obrigado, grande abraço, falou!